Serão dias melhores pós-pandemia? A retomada das atividades econômicas em algumas capitais do país sugere uma recuperação lenta. É sobre isso que eu converso com o jurista e presidente do IPEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada. Olá, Dr. Kiyoshi, um prazer recebê-lo no NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Doutor Kiyoshi, um mês aí da reabertura dos negócios em algumas capitais do Brasil. Em São Paulo, por exemplo, tem lojista de shopping abrindo e se queixando, né, que o faturamento de um dia inteiro gira em torno de R$50 só. Na verdade, aí a retomada da economia sugere aí que vai ser bem lenta, né, doutor Arada? Bem lenta. Os dados do Banco Mundial estão projetando um PIB negativo de 9,1% para o Brasil em 2020. Isto é, está praticamente no mesmo nível dos países desenvolvidos. Porque, como você sabe, quanto maior a economia, maior o impacto do isolamento social. Então, o Brasil, que está a um passo da entrada o CDE, né? Sumiu aqui. Na OCDE, que automaticamente levaria ao status de um país desenvolvido, ele já está sendo considerado, para fins de projeção do PIB, como se fosse um país desenvolvido que o PIB seria negativo em torno de 9%. E o Brasil, 9,1%, um pouco mais do que os países desenvolvidos. Então, certamente, a retomada do crescimento no pós-pandemia será lenta e gradual, principalmente aqueles setores que absorvem a mão de obra intensiva. Esses setores vão demorar muito mais. Talvez o setor de serviço que não emprega tanta mão de obra tenha uma recuperação mais acelerada, mas não vai ser fácil. Principalmente o setor de serviços aí levou um tombo grande aí por causa da pandemia. E essa questão toda, doutor Kiyoshi, levantou aí mais uma vez a questão de uma reforma tributária e, é claro, aumento de impostos. O Paulo Guedes voltou aí a namorar a CPMF. O senhor acha que tem espaço aí para uma reforma tributária mais justa? Agora seria com mais arrecadação de impostos e também falarmos sobre a tributação de grandes fortunas aí diante da desigualdade, porque o novo coronavírus lançou uma luz aí sobre a desigualdade, mostrando a realidade do nosso país como é desigual. Dá para fazer uma reforma tributária pensando também na desigualdade, doutor Kiyoshi? Dá, mas nunca vão fazer isso. Simplificar a legislação tributária é um ponto fundamental para o crescimento da economia. Nós temos que eliminar essas 2.600 horas de trabalho anual que o contribuinte brasileiro gasta para cumprir as obrigações acessórias por conta do pandemônio jurídico nessa área. São instruções normativas, pareceres normativos, ato declaratório interpretativo, enfim, uma infinidade de normas de menor hierarquia que vem infernizando a vida do contribuinte. Para que tantas normas produzidas em escala industrial se a lei a que lhes se refere não estão mudando? Então, o propósito é de complicar a vida do cidadão para que os burocratas possam se manter no poder. Porque se for tudo simples, você pode extinguir os cargos em comissão, não precisa de tanta gente. Então eles ficam alimentando a confusão, o caos, a dubiedade, entendeu? Toda a legislação tributária, afinal, aliás, está voltado para manter um estado permanente de guerra entre contribuinte e fisco, tomando conta dos tribunais. As leis são feitas exatamente para gerar atritos e não para trazer a paz social, que é o fundamento último do nosso direito. Aliás, nosso não, no mundo inteiro. Né? Mas isso não vai acontecer. Então,
a simplificação do sistema tributário não se faz através de uma mexida total no sistema tributário nacional. Se faz no nível da legislação ordinária, onde estão as confusões. Os princípios constitucionais tributários são de uma clareza lapidar, não precisa mexer neles. Os tributos que existem em quantidade grande, por si só, não trazem complicações. Basta um único tributo do PIS, COFINS cumulativo, não cumulativo, para botar qualquer contribuinte com cabelo em pé, entendeu? Então não é quantidade. Agora, tem que simplificar para baixar o custo operacional, tornar o produto e o serviço brasileiro competitivo no mercado internacional, mas isso eles não querem fazer. Essas duas propostas de reforma, Vivi, em nome da simplicidade, da simplificação, estão complicando tudo. Estão acabando com a federação, vai quebrar os estados, vai quebrar os municípios. E a própria PEC prevê 50 anos para consertar o que eles vão quebrar. Quer dizer, não tem sentido isso daí. Entendeu? Mas esse é o momento certo, então, para o Paulo Guedes, enfim, enviar a reforma tributária do governo, né? Porque as reformas que andam no Congresso não têm aí o aval do governo federal. E o senhor aposta que o Guedes entrega uma reforma tributária com a CPMF? Eu acho que o governo federal não tem elementos técnicos para projetar essa reforma que eles estão falando desde antes da posse. Desde antes da posse. O único elemento gabaritado, intelectualizado, tecnicamente preparado para fazer o esboço da reforma tributária era o Marco Sintra, certo, que acabou caindo sob a acusação de querer introduzir a CPMF, que o Paulo Guedes agora quer introduzir. E os ingênuos, entre aspas, do Congresso Nacional, meteram um jabuti num projeto legislativo do Executivo para prorrogar a substituição tributária da contribuição previdenciária até dezembro de 2021, porque ele terminaria essa desoneração da folha no final deste ano. Eles fizeram uma emenda lá que prorroga até 2021 e o presidente vetou. E eles querem derrubar o veto. Em outras palavras, eles estão dando munição para o Paulo Guedes recriar a CPMF, porque você se desonera, diminui a arrecadação e não indica a fonte de custeio para compensar aquilo lá, o que o governo vai fazer? Ele vai meter uma medida provisória aí para criar a CPMF para tapar o buraco, entendeu? Quer dizer, é um procedimento muito pouco inteligente para aqueles que estão contra a CPMF. Então, que não dê munição para ressuscitar um tributo marcado historicamente pelos defeitos, pela regressividade, não é, que tanto mal causou ao país. Doutora Arada, e diante da pandemia, né, a gente fala tanto de desigualdade, o senhor acha que há discussão aí no país, nesse momento, para uma tributação de grandes fortunas? Isso é uma besteira muito grande, é uma ignorância da literatura jurídico-tributária mundial. Nenhum país do mundo, essa tributação de grandes fortunas deu certo. A própria França aboliu isso daí, depois, por uma razão política, aquele presidente francês, acho que Mitterrand, não sei, ele reintroduziu, mas está lá apenas de uma forma folclórica, não está trazendo resultados financeiros efetivos de coisa nenhuma, entendeu? É um tributo altamente regressivo que implica uma bitributação, porque grande fortuna, o que é? É o patrimônio que sobrou depois de ter sido tributado por N impostos, entendeu? Você pagou IPI, pagou ICMS, pagou ISS, pagou imposto de renda, pagou tributo, tudo que você pagou e daquilo lá sobrou um patrimônio.
Agora, em cima do patrimônio que sobrou após a tributação, incide um novo imposto. Quer dizer, não tem sentido isso daí. É irracional, entendeu? E depois que vai criar uma confusão jurisprudencial, vai levar meio século para ajustar o entendimento em torno do que seja grande fortuna. Porque não adianta a lei falar que grande fortuna é acima de 50 milhões, acima de 100 milhões, porque o conceito tem que ter buscado na Constituição Federal, que se refere a imposto sobre grande fortuna. Então, tem um conceito de natureza constitucional. Então, não adianta a lei definir, entendeu? Doutor Arada, no próximo ano acaba aí o orçamento chamado orçamento de guerra e volta a valer o teto dos gastos. O senhor acha que isso, voltando aí o teto dos gastos, vai paralisar aí os investimentos públicos? Eu acho que não, né? A paralisação ou pouco investimento público não está realmente na dependência de instrumentos normativos a nível constitucional. Falar em limitação de gastos, tendo como teto a correção dos valores gastos do exercício anterior, isso é uma besteira. O país está crescendo, a população está crescendo, a demanda está aumentando, então você dizer que o orçamento de 21 tem que ser igual ao orçamento de 20, corrigido pela taxa inflacionária, isso é bobagem, não é? Então, dizia o meu grande professor saudoso, Geraldo Ataliba, que não se pode conferir tratamento jurídico a um fenômeno de natureza essencialmente econômica, né? O jurídico tem que tratar de questões jurídicas e a economia tem que tratar de questões econômicas, não é? Então, não adianta você dizer que, para os efeitos dessa lei, a bola fica sendo num formato quadrado, não é? Isso daí é uma ficção, não é? Então, eu não acredito que esse limite constitucional de gastos vai influir na expansão de nossas atividades econômicas, não é? Mesmo porque, em tempos normais, os preceitos de natureza constitucional e infraconstitucional voltadas a planejamento econômico, a execução e fiscalização orçamentária nunca foram levados a sério, entendeu? Parece que o orçamento virou uma peça de ficção, eles executam às avessas, não é? Doutor Quiochi, queria muito agradecer sua presença aqui. Vamos esperar então aí o pacote, quem sabe um pacote aí do Guedes sobre a questão tributária para a gente voltar a conversar e analisar ponto a ponto. Muito obrigada. Obrigado a você, Viviane. Esse foi o Dr. Quiochi Arada, jurista e presidente do IBDAFT, falando aqui no NGT Notícias. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.